Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nos podcasts, eu gostaria de pedir, por gentileza, para entrar no meu canal no YouTube e se inscrever. Isso me ajudaria bastante. Como sempre, todas as informações acerca do texto e da leitura que eu estou fazendo estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Mortos que Sobrevivem, por Paola Barros Delben. Mais uma noite gélida. Sua pele misturava-se à atmosfera e não haveria entre ela e um cadáver nenhuma diferença explícita, exceto por seu coração, que disparou. Ainda respiro e me falta o ar, concluiu a moça ao correr dos vorazes perseguindo-a. E que lugar seria aquele que a salvaria? Não importava. Seria abrigo suficiente para lhe prolongar aquela dúvida constante quanto a se ainda estava viva ou apenas fingindo e tentando se enganar. Quem poderia condená-la quando assumiu que aquela seria a escolha que a livraria das dentadas? Vi um buraco escuro e acelerei os passos para me enfiar nele. Precisava tentar, argumentava Dália para si mesma, enquanto se esquivava do ataque, esgueirando-se por um túnel de esgoto desativado. Não sabia distinguir qual o pior odor, se dos homens, mulheres e até uma criatura que outrora devia ter sido uma criança, apodrecendo todos com sua carne úmida de textura enrijecida, ou se todos os dejetos humanos vivos lançados naquele espaço há muito e que penetraram no concreto. Impossível se separar do cheiro e do local. Após 2 anos de apocalipse, ela também se acostumara com a falta de zelo pelo seu corpo, o que lhe provocava asco, vez ou outra, mas concentrava-se sempre numa fuga ou na fome para esquecer desse inconveniente. O último refúgio, seu local de trabalho nos tempos normais, fora um dia extremamente limpo, higiênico, perfeito para receber quem ninguém queria perto. Um hospital que se acostumou a se degradar como homens e mulheres que lá moraram. Dália quase se sentia tão horrendamente fedorenta quanto os andantes raivosos. A diferença consistia somente no fato de que ela não estava morta, embora por diversas vezes tenha questionado o fato. Eles esticavam suas mãos como gatos contorcionistas e não havia qualquer evidência de odor resultante das feridas que as grades enferrujadas causavam em seus corpos estragando. Mas o sofrimento, naqueles que ainda tinham olhos, era nítido. Também atormentados, entorpecidos pela vontade de comê-la, assim como a qualquer coisa que se movesse na frente deles, punindo-se por algo que nunca seriam absolvidos e talvez nem culpados. Ela então começou a chorar copiosamente, consumida pelo pavor de ser tocada pela podridão restante do mundo. Não só os mortos, todos estavam se decompondo, e ninguém escutaria seu clamor por socorro. Então, esse seria seu fim, num esgoto nojento, sem alguém para chorar por sua ausência. Logo, ela chorava antecipadamente por si mesma. Talvez Dália pudesse ser coberta pelas lágrimas e assim ficar protegida, camuflada, aquecida ao menos, sua face judiada por lamúrias outras, que deixaram marcas no franzir permanente da testa e das sobrancelhas. Nada os impediria de penetrar o local, e aos poucos ela aceitava sua condição. Aceitava seu destino. Prendera-se ali acidentalmente depois de se encontrar cercada na estrada, sem combustível, no veículo e também no corpo, pela falta de mantimentos, para correr dos vagarosos monstros.
Que ironia! Fechar a entrada com as grades, antes jogadas num canto. Talvez houvessem servido como abrigo ou cárcere para algum desesperado anterior. Ossos e retalhos espalhados davam algumas pistas para o levantamento de hipóteses que ela não tinha interesse nem tempo de confirmar. Contudo, encaixar as barras de ferro nas proeminências do solo só atrasava o inevitável. Balançavam-se enquanto uma dúzia de hominídeos putrefatos buscava alcançá-la, indissociáveis da vontade de comer, não importando como fosse. Aqui, venham aqui, seus bastardos! A voz masculina em alto e bom som, pronunciada com raiva e certa paixão, vinha de longe, mas era ouvida, até mesmo pelos tais, filhos indignos. Fosse qual fosse o estado em que estivessem seus receptores auditivos, que cessaram suas tentativas de compartilhar pedaços da futura carcaça destroçada de Dália. Não eram capazes de processar dois estímulos ao mesmo tempo, optando pelo mais barulhento e constante. Venham, venham, filhos da puta, continuava o homem, entre um palavrão e outro, ofendendo aqueles que não dariam a mínima para o baixo calão empregado. O som da voz humana, diferente de qualquer outro, atraía-os como um pedido de serviço na bandeja e soava mais apetitoso que o choramingar da moça. Aquele homem devia ser um louco, suicida ou talvez pior, e seguiu chamando-os. Dália finalmente podia desgrudar da parede irrigada de fluidos corpóreos acumulados no tempo áureo da raça humana. Agarrou-se à grade e puxou-a para fora do encaixe, num simples ato mecânico que os mortos não conseguiriam compreender, mas descobririam ocasionalmente. Ao mesmo tempo em que escapava da armadilha em que se colocara, lançava seu olhar para quem a salvara, buscando reconhecê-lo numa esperança infantil que nem todos que ela um dia amara se tinham ido em definitivo. Entretanto, tratava-se de um completo estranho que, como um ímã, puxava para si os que a atacavam. Uma horda quase organizada de literais zumbis hipnotizados pela fome, fazendo-a ganhar espaço para correr. E ela disparou, e os pés afundando na areia fina não eram capazes de freá-la. Carregava uma mochila grande com a comida encontrada pelo caminho, a data de validade vencida, tal qual a civilização, mas suficiente para prolongar um pouco a tortura de continuar vivendo naquele mundo cinzento. E vomitou. Ah, como era horrível vomitar, não só pela sensação dos sucos gástricos queimando na garganta e deixando o gosto ruim na boca, mas porque o pouco que havia preenchido o estômago estava sendo desperdiçado. Mais um ato involuntário inadequado para sobreviventes. Limpou os lábios com a barra da camisa, agregando mais aquele odor azedo ao seu fedor ambulante. Tinha que retribuir o ato insano daquela pessoa e não o deixar morrer. Olhou para o alto, onde ele estava, chamando os mortos como um ídolo do rock aos seus fãs enlouquecidos, drogados ou bêbados, exauridos ao final de um show. Vendo o homem esperando, quase pedindo pelos que tirariam sua vida, Dália imaginou os dentes calcificados dilacerando seu pescoço e arrebentando os músculos. Não encontrou justificativa para ele ter se colocado naquela posição. Ele quer morrer, foi sua conclusão lógica quando o viu pegar um revólver e colocar dentro da própria boca. Ela nem precisaria ter títulos e pós-graduação que agora mal serviriam para queimar e aumentar as chamas de uma fogueira, para entender a cena. Enquanto sentia o gosto metálico da arma em sua língua, ele chorava, as sobrancelhas curvadas demonstrando o quanto ainda queria viver ou encontrar razões para continuar neste globo sem cor, outrora chamado de azul, o mesmo azul de seus olhos de rara pureza. Não faça isso, ela gritou num gesto não intencional, suplicando para que o vivente lhe pudesse ouvir e atender. Correu na direção dele, aproximando-se das costas dos mortos que mais cedo a perturbavam e que agora desistiu do pretensioso desgraçado prestes a se matar e se voltavam para ela novamente. Eram marionetes movidas a qualquer impulso, um por vez,
e era novamente a vez de Dália. Aquele homem perplexo lentamente baixava a arma. Dália estava já no alto, seu objetivo antes de ter de se esconder no túnel, e agora se sentia a brisa do mar. Como normalmente esgotos desembocavam no oceano, e aquele não era diferente, ela conseguiu sair do trecho de areia escura, molhando os tênis e encharcando os pés com água salgada ao ser atingida por uma onda. Subiu para a estrada acima da praia, coisa que os defuntos não conseguiriam tão facilmente, embora tentassem, até a exaustão, fundando as pernas pegajosas na areia, privados de qualquer noção de dosagem da força, assim como de muitas outras funções cerebrais. O homem subiu pelo outro lado. Não corria, porém, tremia, confundindo as emoções daquele instante, e o suor lhe escorria pela testa, mesmo com o frio intenso da noite. Dália deu a volta e encontrou o rapaz. Apenas um garoto, pensou ela sob a luz do luar. Sua barba espaçada, ainda que comprida, denotando que também não tinha tempo para a vaidade, não era capaz de lhe dar uma aparência de mais de 18 anos. Obrigada, disse, meio sem fôlego. Por quê? Não seria capaz de conter a indignação. Ele fora seu herói, e assim como os da literatura romântica e da história real, estaria morto, mas sem um túmulo adequado para engrandecer seus feitos com honrarias e louvor. O epitáfio de todos tinha de ser propagado ainda em vida, discursos póstumos de pessoas falecidas, mas teimosas demais para voltar ao pó. Eu te ouvi gritando, passava por aqui no exato momento. Eu estava indo... Você chorava como uma criança e eu não podia simplesmente ignorar. Eles não são muito espertos e eu estava... cansado. Acaso, provavelmente. O jeito reticente de sua fala era atordoante. Sorte para mim, vim pelo mesmo lugar que você estava. Escorreguei, mas estava confiante, achando que eles não viriam. Que estúpida, eles sempre vêm, e tive de me esconder naquele lugar. Me arrependo a cada segundo por não ter entrado no mar. Teria mais chances e ainda estaria limpa. Ela se esforçava, sem sucesso, para fazê-lo sorrir, o que a deixava desconfortável, já que nem ela queria fazê-lo. Não se habituava nunca àqueles eventos. Ficaram em silêncio, daqueles desconcertantes entre estranhos. Ele parecia querer terminar a conversa trivial o quanto antes para poder ficar sozinho e... Não perguntei por que me ajudou. Quero saber por que me salvou se queria morrer. Ciente de que as razões dele não deveriam ser menosprezadas, sua curiosidade a levou para um lugar obscuro na própria mente, equacionando alternativas egoístas e não o interesse legítimo pelo sofrimento alheio. Acho que eu posso te deixar no seu abrigo, te acompanhar até lá e garantir que estará segura. Ele fugiu do assunto e das explicações, um estranho que seguiria um caminho distinto. Aquele é meu carro. Os mortos não vão ficar ali por muito tempo. Assim que um descobre como se livrar das barreiras, os outros também aprendem. E ele fez o que dissera. Já estava amanhecendo quando deixou Dália no hospital psiquiátrico onde ela havia fixado, depois de tentativas frustradas de encontrar abrigo em locais mais próximos da cidade. Portão grande, alto e pesado, fornecia segurança para quem estivesse dentro. Porém, era difícil sair, que se tornara um problema quando mortes ocorreram no interior da estrutura. Depois que todos os seus amigos, familiares e colegas partiram, ela teve de buscar suprimentos por conta própria. Exceto pela pequena mochila que conseguia trazer, não tinha ideia de como se sustentar no futuro próximo. Eu tenho alguns suprimentos que podem ficar contigo, Dália. Não vou precisar mais. Você foi mordido, não foi? Questionou ela. Com pesar, já sabia a resposta. Pelo meu filho. Baixou a cabeça e seguiu contando. Havia finalmente se conformado. Não tinha que se apressar. Eu achei que se o abraçasse forte e o deixasse sentir meu amor, ele não viraria um monstro. Pedi para ele voltar, cego pela saudade que já me consumia.
A primeira coisa que ele fez quando abriu os olhos foi me atacar e me morder, e eu tive que esmagar sua cabecinha e ver seus espasmos finais pela segunda vez. Hector, o homem que tinha o intuito de salvar uma vida antes de acabar com a sua, contou muitos outros momentos de sua jornada para a amiga recém-conquistada e em dívida com ele. Me ajuda a levar as coisas para dentro, Hector. Não vamos mais falar em tragédias. Todos sabem como isso termina. Seu olhar penoso fazia supor que ela ainda acreditava em milagre, como ele acreditara. Consentiu com a cabeça, pegando na mão dela e olhando em seus olhos enquanto ditava sua condição. Queria evitar que ela se deixasse levar por miragens. Terá que me matar. Eu não quero tentar novamente e fracassar. Também não quero te machucar. Fará isso por mim? Não se ouve isso todos os dias de fato, e ela aceitou sua proposta, comprimindo os lábios com um lamento profundo. Já Hector não pensava tanto assim nela e na propensa carência que ela devia estar sentindo, aplacada parcialmente por sua curta companhia, mas saber que aproveitaria até o último instante como um homem era-lhe prazeroso. Ninguém gostaria de tornar-se um zumbi, e durante os minutos que marcaram a distância do carro estacionado até o interior da fortificação, Dália questionou-se sobre suas perspectivas quando fosse cumprir o desejo de Hector, e se ela mesma já não era também um zumbi, um monstro, sem ter percebido a diferença, vivendo numa ilusão enquanto era vista pelos vivos como um pedaço de carne podre ambulante. Seu cheiro, para si, era como o daqueles seres andantes, igualmente insuportável. Faria sentido. Ambos arrumaram a comida num armário da sala que Dália ocupava. Havia seu nome na porta, e Hector deduziu a importância dela em uma realidade que jamais recuperariam. Os mantimentos não durariam mais do que 3 semanas, mesmo com a doação dele. Teria de regrar-se bastante. Os pensamentos logísticos de Dália sobre os suprimentos foram interrompidos quando Hector desabou, trêmulo. Sentia muita dor e teve de trancar os dentes para suportar. Ao levantar-se, recusou a ajuda dela, estufou o peito e estremeceu. Chegou a hora. Faça rápido, exigiu. Pegou na mão de Dália e com certa brutalidade entregou-lhe a arma que mantinha na cintura. Dália o encarou sem apontar o revólver, analisando seu rosto. De perto ele não parecia tão jovem, com marcas profundas entregando quanto sorrira e chorara na vida. Ele não podia mais viver, não por causa da mordida, mas pela perda. Esforçara-se tanto para seguir com a ideia de disparar um tiro contra si próprio, tomado pela adrenalina diante dos zumbis e de uma boa ação, que teria sido mais fácil ir até o fim naquele momento. Sem a atitude dela, Hector puxou-lhe o braço, encostando na própria testa a arma que ela segurava. Por favor, não quero me tornar aquela coisa. Não permita isso. Apavorado com a transformação, ele tentou segurar o choro, mas seu rosto foi aquecido pela água escorrendo dos olhos vazios, como quem urina na própria cama. Então se vire, ela pediu. A garganta seca, a vontade de correr misturada à fome feroz. Seu estômago roncava alto, quase tão estridente como devia ser na cabeça podre dos mortos famintos. O homem baixou a cabeça esperando o som do gatilho com uma ansiedade que nunca antes experimentara. Meu filho estará lá? Pensou. Esta e muitas outras perguntas inundaram-lhe o pensamento, mas não ouviu o tiro que selaria sua história. Sentiu na nuca uma forte pancada e apagou. Hector acordou alguns dias depois acorrentado, deitado a uma maca. O mero movimento de sua respiração fazia os elos de metal ecoarem na sala estéril. A imagem embaçada de Dália movendo-se de um lado para o outro o intrigava. Por um momento pensou que aquilo era o que acontecia após a morte, que todos perdiam a forma e talvez por isso víssemos fantasmas. Foi quando ele descobriu que sobreviver não significava necessariamente estar vivo, e talvez essa fosse a chave para entender a existência dos zumbis.
Quando Dália percebeu os olhos dele abertos, levou um susto. Ficou incomodada, até envergonhada, tentando se explicar nervosamente. Você não estava contaminado, só ao redor da mordida. Amputei seu braço e consegui conter o vírus. Ela respirou fundo e lamentou. Você não devia ter acordado. Vou aumentar a dose. Dália aplicou uma nova injeção e antes que ele pudesse sequer tentar argumentar ou questionar, se tivesse tentado, teria percebido o tubo em sua boca. Sentiu a picada. Dopado, murmurava algo que Dália não fazia questão alguma de compreender. Ainda assim, com muito esforço, foi capaz de virar o rosto e viu um prato sobre a mesa de trabalho de Dália. Garfo e faca auxiliariam a cortar a carne posta para uma farta refeição. O cheiro do assado era bom e o deixou extasiado. Mas ao lado, ele viu sua perna, cortada na altura do joelho, substituindo o peru da mesa de Natal. Ele a identificara pela tatuagem de dragão, que provocou uma nostalgia conflitante diante da cena bizarra. Hector desesperou-se, mas sentia o cansaço aumentar gradativamente. Não tinha forças. Deve ter me drogado todo esse tempo, supôs, antes de apagar. Ela se alimentava dele, do homem que a resgatara da carnificina, que lhe entregara toda a sua comida. Ele queria se matar mesmo. Chegou a colocar um revólver na boca e me pediu para tirar sua vida. Argumentava ela para convencer-se de que não estava sendo cruel ou ingrata. Dália, uma estudante de medicina que tivera contato com os mais típicos exemplares de insanidade, privilégio por ser filha da verdadeira dona da sala pomposa e herdeira do mesmo nome, mentira para ele e para si própria, como todos nós fizemos e ainda faríamos se houvesse mais tempo. Ela concluiu que seria melhor mantê-lo vivo para consumir as partes de seu corpo devagar. Se o matasse, não poderia armazenar toda a carne e não podia comê-lo todo de uma vez. Assim como muitos pacientes chegavam todos os dias e não havia formas de verificar com confiabilidade, a primeiro momento, seu nível de loucura, ela alimentou-se de todos que morreram e compartilharam o lar com ela, sem identificar ou ter quem pudesse avaliar sua conduta. Dessa vez, Dália não fazia ideia do que estava ingerindo. Talvez fosse uma forma mais amena do vírus, que fosse fazer efeito cedo ou tarde. Dália podia já estar morta, como muitas vezes imaginava. A fome e o medo constantes fizeram criar novos conceitos abstratos de certo e errado, e a justificativa que encontrara para seu ato contra Hector fora que ela não tinha escolha. Poderiam morrer os dois, ou somente ele, aos poucos, alimentando pelo mínimo necessário e sempre dormindo para não opor-se e nem fazê-la sentir-se mal. Ele não estava sendo cuidado por um morto-vivo, mas por uma mulher que sentia já ter morrido, embora não soubesse quanto. Ele também perdera a vida ao decidir atirar contra si mesmo para finalizar sua jornada. Agora, eram os dois, apenas mortos que sobreviviam. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nunca tinha trazido história de zumbi para o canal. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.